Mas você, minha gatinha, tem pezinhos. Ficou acariciando-a. A menininha fingiu novamente dormir, porém acabou adormecendo. Manu dormiu, verificou Rose. Vou levá-la para a cama. Espere mais um pouco, Rose, pediu Elias. Deixa aqui mais um pouco. Vou amá-la sempre, filhinha. Papai promete, sussurrou e a beijou na testa. Manuela suspirou. Depois Rose a pegou e a colocou na cama. Ele e a esposa não conversaram mais. Foram dormir. No outro dia, Elias ficou em casa. Iria permanecer por uma semana, embora o médico tivesse lhe dado 15 dias de afastamento. Pela manhã, ajudou as crianças a se trocarem, brincou com elas. Rose somente olhava. Abraçou-as quando saíram para ir à escola. Rose foi trabalhar. No horário marcado, ele foi para o bar encontrar-se com o irmão. Cumprimentaram-se. Ismael, disse Elias, sinto falta de você, é meu único irmão, e estamos tão separados. Mulheres, exclamou Ismael. Sei que a minha Sara é difícil, tem gênio forte, porém se dá bem com nossos pais. Já Rose não se dá com ninguém de nossa família. Quando você irá se separar dela? Mamãe me contou de seus planos. Espero que esta outra seja melhor. Você merece. Meu irmão, estou pensando que sou eu mais errado nessa história. Casou-se com Rose porque ela ficou grávida, lembrou Ismael. Ela não fez o filho sozinha, concluiu Elias. E quanto a este fato, não sei se pode se dizer que erramos. Pensando bem, erro é fazer uma maldade. Meu filho é uma benção. De fato, comentei com mamãe que estava pensando em me separar de Rose. Porém penso que Priscila também não seria boa esposa. Aceitou ser amante de um homem casado e com filhos e com certeza não teria se envolvido comigo se eu não tivesse nenhum bem e um bom ordenado. Penso que não sei escolher. Puxa, Elias, você me parece diferente. O que houve com você? A pancada na cabeça o afetou? O irmão se preocupou. Ismael, penso que o melhor que podemos fazer a nós mesmos é entender que cometemos equívocos e que podemos acertá-los. Rose nunca teria conseguido me afastar de minha família se eu não tivesse concordado. Se ela não é fácil, eu sou mais difícil. Eu a tratava mal, tinha amantes, e ela descontava na minha família os tratando mal. Nós não tivemos nada com isso, defendeu-se Ismael. Não tiveram, mas muitas pessoas agem assim. Não conseguem se separar, penso que é uma forma de descontar suas frustrações. Você está defendendo Rose? O irmão indignou-se. Estou analisando a situação. Não esperava por isso. Rose fala mal de mamãe, de papai e de minha mulher. Deixemos este assunto, interrompeu Elias. O que você falou é a verdade, porém vocês também falam mal dela. Não viemos aqui para falar disto, por favor. Se nos desentendermos com estes fatos, vamos acabar por discutir. Não é isto que quero. Pedi para você se encontrar comigo para lhe dizer que gosto de você, que não quero me afastar, mas, sim, me aproximar. Deixemos nossas esposas. Podemos nos encontrar sem elas e com nossos filhos. Tenho somente 2 sobrinhos, seus filhos, e você é tio dos meus. Martim é seu afilhado. Concordo, Elias, e fico contente. Também senti nosso afastamento. Podemos nos encontrar no sábado pela manhã na casa de mamãe, sugeriu Elias. Combinado. Passaram a falar das lembranças da infância, da juventude e deram boas risadas. Chegou em casa, telefonou para sua mãe e, depois de contar como estava, pediu: Mamãe, venha me visitar. A Rose, você sabe, não conversamos mais, ela me ofendeu. Mamãe, a casa é também minha, Elias a interrompeu.
Por que você não me falou isto antes? Parecia concordar com ela. A mãe disse em tom de queixa. Mamãe, a senhora tem razão. Por comodismo, escolhi não me envolver. Não devia ter agido assim. Peço-lhe desculpas. Penso que houve excesso nas discussões. Quando nós nos exaltamos, falamos quase sempre o que não sentimos, porém lembramos somente do que escutamos e infelizmente nos esquecemos do que falamos. Houve desentendimentos. De agora em diante agirei diferente. Quero ser um bom filho. Compreendi que os amo e quero ser grato. A mãe se surpreendeu. Não conseguiu responder. Ficaram calados por uns instantes. Elias voltou a falar. Mamãe, o melhor é esquecermos tudo. A senhora e o papai estão convidados a virem à minha casa quando quiserem. Agora, estou lhe pedindo para virem me ver. Venha amanhã, com papai, à tarde. Rose estará trabalhando, porém as crianças estarão na escola. Quero meus filhos se aproximando dos avós, dos senhores. Podemos ir à sua casa, no sábado, pela manhã, eu e as crianças. Vou ficar muito feliz. A mãe se emocionou. Combinaram o horário. Eles viriam no dia seguinte. Seria com certeza uma visita agradável. Quase no horário de os filhos chegarem, foi esperá-los na calçada. Desceram do transporte escolar, e ele os abraçou. Entraram, e Elias quis saber deles, como havia sido a aula. Os filhos o olharam, mas crianças aceitam mais os fatos com maturidade, principalmente as coisas boas, sempre sem questionar. Alegres, contaram fatos, riram. O pai ajudou-os a se banhar e, quando Rose chegou, eles a esperavam para o jantar. Depois ele a ajudou com as lições de casa. Manuela não tinha tarefa, mas quis participar, queria ficar perto do pai, então Elias fez um desenho e, como tarefa, ela tinha de colorir. Isso mesmo, Manu, pegue agora o lápis amarelo e colore esta flor. Assim, devagar. Colocou-os depois para dormir. Rose aproximou-se. Não sei qual é a sua. Está se fazendo de bonzinho para evitar me dar a satisfação? Sabe que eu tenho razão. Você é um irresponsável e... Rose. Elias a interrompeu, respirou fundo e se expressou. Sei que tem razão, de fato não deveria ter ido pescar. O que contei foi o que aconteceu, falei a verdade. Não quero discutir com você e não estou dando uma de bonzinho para fugir de uma conversa. Somente não quero voltar a este assunto, a não ser que tenha algo de novo para falar. Já deu sua opinião sobre o que ocorreu no hospital, ia se exaltar, mas se conteve. Quero conversar com você, sim, mas não para escutar críticas, porque você já as fez. Vamos esquecer este assunto, somente quero dizer, repetir, que foi verdade e que pensei que ia morrer ou que sofrer algo mais grave. Não quis preocupá-la. Não me preocupou, senti raiva. Rose se exaltou. Espero que passe, não é bom ficar raivosa. Vou dormir. Foi para o quarto e a escutou resmungar. Ela não sossegará até me dizer tudo o que está sentindo, me xingar. Vou voltar e escutá-la, talvez se ela falar tudo o que está aguardando, a raiva passe. Voltou à sala. Sente-se aqui, por favor, Rose, vou escutá-la, somente lhe peço para não falar alto para não acordar as crianças. Ela olhou, estranhou. Normalmente, quando começavam a conversar, se exaltavam e acabavam em gritos e ofensas. É que achei o cúmulo, desaforo, você ir pescar e me deixar com as crianças. Repetiu o que já dissera. Elias ficou calado, abaixou a cabeça e somente interferiu quando ela aumentou o tom de voz. Rose, por favor, fale mais baixo. Qual é a sua, Lee? Realmente não estou entendendo. Você tem razão, Rose, Elias concordou falando em tom mais baixo. Fiz o que falou, deixei-a com as crianças, sai sozinho,
Mas o que contei foi o que aconteceu. Não me encontrei com ninguém. Não fiz nada de errado. Você está concordando comigo? Incrível. Por quê? Você acha ou não que tem razão? Com certeza a tenho, afirmou Rose. Vou dormir. Boa noite. Elias tomou seu remédio, acomodou-se e adormeceu. No outro dia, telefonou para a psicóloga Heloísa e marcou uma consulta para terça-feira, às 18 horas. Faço menos horas de almoço, saio antes das 18 horas e vou à consulta. Avisou Rose. Você vai mesmo se consultar? Ela se admirou. Sim, irei, respondeu. À tarde seus pais foram visitá-lo, mas não se sentiram à vontade. Elias os agradou. Foram muitas discussões, pensou Elias. Meus pais acham que Rose me trata mal, ela os despreza, e eu, por comodidade, fiquei neutro. Ainda tem tempo, posso ser bom filho. Serviu café e conversaram bastante. Eles foram embora contentes pelos agrados do filho. A empregada não comentou, embora demonstrasse estar curiosa. No outro dia, assim que a empregada chegou, contou para Rose da visita que o marido recebera. Seus pais estiveram aqui. Rose estava curiosa. Sim, vieram me visitar. Sua mãe prometeu não vir mais aqui, ela lembrou. Rose, esta casa é nossa, e tenho direito tanto quanto você de receber quem eu quiser. Ainda bem que mamãe não cumpriu o que prometeu. Sinto falta dos meus pais. Pense, Rose, como iria se sentir se nosso filho se casasse e você fosse proibida de ir à casa dele? Eu nunca agiria como sua mãe, ela tentou se justificar. Você defenderia ou não Martim? Meus pais virão aqui quando quiserem e com certeza o farão quando você estiver ausente. Sábado, como prometido, ficarei com as crianças. Iremos à casa de meus pais e passaremos o dia lá. Elias deu por encerrada a conversa e saiu da sala. No sábado, pela manhã, entusiasmado e entusiasmando, foi com os filhos à casa de seus pais. Os avós saudosos agradaram as crianças. Ismael foi também, e os primos se divertiram. O almoço foi uma festa. Elias ajudou os pais na cozinha. Voltaram à tarde. Quando chegaram, Rose os estava esperando e não fez comentários. Elias ajudou-os no banho. Vamos comer uma pizza? Convidou Elias. Rose foi com eles que, alegres, comentaram as proezas que fizeram na casa dos avós. Agora, Rose, informou Elias, todos os sábados irei à casa de mamãe e levarei as crianças. Domingo foram almoçar na casa dos pais de Rose. Elias se esforçou, foi educado e elogiou a comida. Ficou a tarde em casa com os filhos, assistiram um filme, o que eles quiseram, jogaram e brincaram. Em outros domingos, ia dormir ou assistir algo na televisão do quarto e às vezes descia à sala para chamar a atenção das crianças por elas estarem brigando ou fazendo muito barulho. Gostei de ficar com eles. Será assim todos os sábados e domingos. Foi, na segunda-feira cedo, trabalhar. Os colegas o cumprimentaram e, curiosos, quiseram saber o que acontecera. Ele explicou sem muitos detalhes. Seu chefe foi vê-lo e saber se ele estava bem. O médico lhe dera 15 dias de afastamento. Ele explicou que se sentia bem e que estava apto a trabalhar. Estou me sentindo bem e voltando ao trabalho, repetiu muitas vezes ao ser questionado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi antes do almoço que Priscila o chamou para conversar. Ela trabalhava na mesma firma, mas em outro setor. Eram amantes havia 3 anos. Elias estava realmente pensando em se separar de Rose e ficar com ela e já havia apresentado a sua família. Seus pais não opinaram, mas Ismael aprovou. Foram a uma sala reservada. Assim que fechou a porta,
Priscila tentou abraçá-lo, e Elias afastou. Elias, fiquei preocupada. Você nem me telefonou. Foi sua mãe quem me deu notícias suas? Estou bem. Com saudades. Senti muita de você, disse Priscila toda dengosa. Precisamos conversar. Sim, querido. Elias afastou-se dela novamente. Quero terminar nosso envolvimento. O quê? Repita. Priscila pareceu não entender. Estive pensando e escolhi ficar com minha família. Com Rose? Você pirou? Está bem? Sim, estou me sentindo bem. É que não consigo ficar sem meus filhos. Elias tentou explicar. Não estou acreditando. Elias repetiu. Está me descartando como uma roupa velha, a moça indignou-se. Não entenda assim, estou sendo sincero, se não quero mais sair de casa, separar-me de meus filhos, não quero também empatar você. Estamos realmente nos separando. Priscila falou alto, xingou-o, tentou ofendê-lo. Está agindo como Rose, faz o que eu sempre disse não gostar numa pessoa. Elias escutou calado, e isto a exaltou mais. Por favor, pediu ele, fale mais baixo. Ela percebeu que estava fazendo um escândalo e que os colegas poderiam escutá-la. Espero, Elias, que tenha pensado bem, porque não vou ficar chorando por você, com certeza arrumarei outro logo. Ouviu? Sim, Elias foi lacônico. Sim o quê? Ele não sabia o que responder. Não queria ofendê-la. Desculpe-me, é que eu sou o único errado. De fato, não menti, pensava mesmo em me separar de Rose que, após a viagem, me separaria. Mas houve o acidente, entendi então que não conseguiria viver sem meus filhos. Não desculpo. Nunca. Ouviu bem? Está me perdendo para sempre. Entendeu? Priscila tremia de indignação. Sim. Sim o quê? Priscila se enfureceu. Elias temeu que ela o agredisse fisicamente. Eu entendi, disse baixinho. Priscila o xingou, porém o fez em tom baixo. Saiu da sala batendo a porta com força. Ele voltou ao trabalho, no horário do almoço, fez a refeição na cantina e procurou ficar sozinho. Conheci Pri aqui quando ela veio trabalhar na firma. Já tinha tido antes outras amantes. Ela sabia que eu era casado, nos envolvemos, e, de fato, estava pensando em me separar para ficar com ela. Pela atitude de Priscila agora, tenho certeza de que estaria somente trocando de endereço. Não a amo, percebi isto quando ela se exaltou. Priscila tem razão de se aborrecer, sentiu-se com certeza traída. Sinto que a atitude dela não é a de alguém que sofre, é de quem ficou irada por não ter dado certo algo que planejara. Tomara que não sofra. Todos na sessão ficaram sabendo, mas não comentaram nada com ele. Na terça-feira fez menos horário de almoço, saiu mais cedo e foi à consulta com a psicóloga. Ele preencheu a ficha e ficou sentado calado, estava inseguro. Ela perguntou. Por que veio aqui, Elias? Ele repetiu o que já dissera inúmeras vezes. Você sabe por que ficou sem poder se levantar? Se quer que eu ajude, me diga. Se foi para fugir de problemas, estou aqui para ajudá-lo. Você acredita em outras vidas? Na reencarnação? Questionou ele. Sou reencarnacionista. Sim, acredito. Sendo assim. Elias fez uma pausa e lembrou que Benedito afirmara que iria encontrar pessoas que acreditariam nele. Quando vi aquelas ruínas, tive a sensação de que vivera ali e, ao entrar, as lembranças vieram. Já estive encarnado naquele lugar, pelo menos é o que penso. Não sei se isto é possível.
Eu acredito que seja possível, afirmou a psicóloga. Heloísa fez várias perguntas, e Elias se sentiu à vontade em responder porque entendeu que a psicóloga acreditava nele. Gostou dela. Parece que esse espírito, o desencarnado que viu, ouviu, com certeza conseguiu ajudá-lo, concluiu o profissional. Foi isso mesmo, concordou Elias. Nas minhas recordações, eu, numa época, o ajudei, e ele, grato, quis e pôde agora me auxiliar. Estava me perdendo, cometendo equívocos. Este espírito tentou me alertar e fazer entender que tinha de mudar minhas atitudes. Contou para Heloísa que ia se separar da esposa para ficar com outra pessoa que entendera, quando terminou com ela, que não seria feliz nesse relacionamento. A consulta passou rápido, e ele marcou o retorno para a terça-feira seguinte. Elias coordena um grupo em que nos encontramos todos os primeiros sábados do mês. As pessoas que frequentam recordaram ou têm lembranças de suas outras encarnações. Se você quiser participar, basta vir, está convidado. Verá que não é o único que teve estas recordações. Quer vir? Quero. Se entender bem este fato, com certeza ficarei mais seguro. Quero muito compreender. Elias se tranquilizou. Ainda bem que vim, concluiu. Chegou em casa, jantou e percebeu que Rose queria lhe falar. O que foi, Rose? É que, bem, Fernanda me contou que você discutiu com aquela moça. Terminaram. Rose perguntou. Como fofocam? Com certeza não todos ficaram sabendo e agora eu estou sabendo que era Fernanda quem contava tudo o que acontecia comigo e Priscila para Rose. Sim, é verdade, respondeu tranquilo. Sentiu que a esposa queria saber mais, porém Elias comentou que gostara da psicóloga e queria todas as terças-feiras. Todas as sextas-feiras, no final do expediente, um grupo, quase todos os funcionários da empresa, reuniam-se, iam tomar cervejas e comer petiscos em algum bar da região e fofocavam. Elias avisou aos colegas que não iria. Primeiro deu a desculpa, embora fosse verdade, de que estava tomando uma medicação e que não poderia tomar nada de álcool. Realmente estava ainda se medicando com um remédio para dormir. Depois, preferiu ser sincero. Não vou mais sair às sextas-feiras. Gosto da companhia de vocês, mas quero ir para casa e ficar com os meus filhos. Há tempos saia com os colegas, todos queriam ir porque quem não fosse era o alvo das fofocas. Era aquele gosto do fulano, mas ele é. Não é para falar mal, mas cicrano é. Não quero mais isso, estar num grupo para criticar outras pessoas e não vou me embriagar mais. Não me importo se falarão de mim. Realmente não vou mais a estes encontros. Comentarão de mim umas 2 ou 3 vezes e depois não terão mais assunto. O que acontecia era que, após esses encontros, ele ficava com Priscila e chegava em casa de madrugada. No final do expediente de sexta-feira, Priscila deixou uma caixa em sua mesa de trabalho e falou alto para todos da sala ouvirem. Estou saindo com o Dr. Guilherme. Está sendo ótimo. Ele é solteiro e sem filhos. Aqui estão suas tralhas. Elias pegou a caixa. Obrigado, Pri. Espero que tudo dê certo para você e que seja feliz. Serei. Ela saiu furiosa. Na caixa estavam alguns pertences seus que ficavam no apartamento dela. 2 camisas, pijama, camisetas, bermudas e aparelho de barbear. Elias deu o pacote para o porteiro. Fique com o que quiser e servir, o resto coloque no lixo. Rose estranhou vê-lo chegar cedo em casa. Não irei mais às reuniões. Não mais. Vocês já jantaram? Lanchamos, informou o filho. Vamos a uma pizzaria. As crianças gostaram, e ele entendeu que estar com elas era bem melhor do que com os colegas. No sábado,
Foi com os filhos à casa de seus pais e depois os levou a um parque. Voltaram à tardinha, e Rose comentou: Fiquei em casa organizando os armários. No domingo, foram almoçar num restaurante com os pais de Rose. Na terça-feira, na consulta, tirou dúvidas e entendeu que de fato a psicóloga estava ajudando. Decidiu ir à reunião no sábado. Pediu à mãe para ficar com os filhos. Os avós estavam contentes por ficarem com os netos, e estes mais ainda por ir à casa dos avós paternos. Ele aguardou ansioso pelo encontro. Sentia muita vontade de ir e conhecer outras pessoas que tiveram, como ele, recordações de suas outras existências. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. 12º capítulo. O encontro. Elias pediu para a mãe ficar com as crianças e explicou o porquê. Mamãe, vou ao encontro com um grupo que a psicóloga, a que está me tratando, coordena. Fico com meus netos, com alegria. Estou gostando tanto de ver vocês no sábado, e espero que esta fase não passe. Antes, para vê-los, tinha de implorar. Aquela fase passou, agora será sempre assim. Não quero me afastar dos senhores. Levantou cedo no sábado, acordou as crianças às 8 horas. Já havia arrumado, na sexta-feira à noite, tudo o que levaria para as crianças, trocou a caçula, ajudou os mais velhos, tomaram o desejum e saíram, deixando Rose dormindo. Deixou os filhos na casa de seus pais e foi para o local do encontro. Era na sala da psicóloga. Ela fez um círculo de cadeiras. Cumprimentaram-se carinhosamente. Eram 9 pessoas. Heloísa apresentou Elias. Caro Elias, nos reunimos porque todos aqui tiveram lembranças de vidas passadas. Advirto-os de que este encontro não é para recordar, é somente para falar sobre o que já se recordou e escutar os demais para que fiquem resolvidos os problemas que tiveram ou têm por estas lembranças. Cada um de nós recordou de um modo. O objetivo de nos reunirmos, uma vez por mês, é principalmente para estudar este fenômeno de ter lembranças de outras existências. Acreditamos que aqueles que tiveram esse tipo de experiência não estão necessariamente passando por alguma perturbação psíquica e que são pessoas que levam uma vida normal. Por algum motivo, recordaram. E temos que entender de que forma estas lembranças podem nos ajudar. Letícia foi convidada a falar. Elias observou. Ela era franzina, usava óculos, vestia-se de forma simples e dava a impressão de que não se preocupava com estética nem com a vestimenta. Ao ser citada, sorriu e contou. Desde pequena, sonhava que caía de um lugar alto e acordava aflita ou chorando. Na adolescência piorou, pelo menos uma vez por mês tinha este pesadelo, que começou a ter mais e mais cenas. No meu sonho, eu era pequena, talvez de 8 a 10 anos, vestia roupas simples, pesadas, agasalhos, então deduzi que era inverno. Estava suja, cabelos empastados, caminhava pelo campo, chão de terra, vegetação baixa porque havia muitas pedras. Chegava perto de um buraco, escutava gritos, olhava para baixo, o buraco me assustava, sentia então alguém me empurrar com força e caia. Às vezes, nestas quedas, o fazia gritando, em outros pesadelos, não. Comecei, nestes sonhos, a ver um homem de expressão triste, sofrida, a me empurrar. Este fato começou a influenciar minha vida. Não estava bem, estava com medo de tudo e todos, sentia pânico de alguém me empurrar. Estava difícil para mim até ficar em fila de ônibus, pensava, apavorada, que alguém ia me empurrar debaixo do veículo. Se tivesse de ficar num sobrado ou num prédio, ficava longe das janelas. Minha mãe estava com muitos problemas com meu pai doente e quando ele faleceu foi que ela prestou atenção em mim.
Mamãe decidiu que eu tinha de saber, entender o porquê desses pesadelos. Graças a Deus viemos consultar Heloísa, que me atendeu em várias sessões sem cobrar porque não podíamos, e ainda não posso, pagar. Comecei me recordando de minha infância, e Heloísa concluiu que nada nesta existência acontecerá comigo. Não cairá, não havia ido a um lugar como o que eu descrevia nos pesadelos. Nossa psicóloga me fez recordar de minha outra existência. Um espírito bom que ajuda a Heloísa nos auxiliou e aí tive a história toda. Morávamos num pequeno sítio, numa casa simples, meus pais e uma irmã 2 anos mais nova que eu. Estava com 9 anos. Por uma disputa entre poderosos, houve um confronto armado entre opositores, como sempre acontece, mesmo não tendo nada a ver com isto, estávamos sofrendo. Meus pais estavam muito preocupados. Um grupo armado passaria por lá, onde morávamos, e a notícia era de que eles depredavam, alimentavam-se do que encontravam, destruindo tudo, usavam da tortura para matar os homens, e estupravam as mulheres e meninas. Não tínhamos como fugir, os dois grupos eram violentos. O transporte deixou de funcionar, os moradores da cidade vizinha, inseguros, tinham ido, a maioria, para outra maior. Nós não tínhamos condução, o cavalo e a charrete que papai possuía, outro grupo tinha levado 2 meses antes. Com a aproximação deles, meus pais resolveram morrer, todos nós juntos, para que nós, suas filhas, não fôssemos estupradas e mortas de maneira violenta. Meu pai tinha somente uma espingarda como arma, ele a carregou e fomos nós 4 para o desfiladeiro, que ficava de uns 40 minutos a 1 hora de caminhada. Conheci o local, era bonito, íamos às vezes passear lá, e mamãe não deixava minha irmã e eu chegarmos perto. Desta vez, nos aproximamos, meu pai pegou minha irmã e a jogou, eu me assustei, ia correr, mas ele me empurrou com força, e caí nas pedras. Mamãe caiu em seguida. Papai ficou atrás de uma pedra. 2 horas depois, um grupo de soldados se aproximou, estavam nos procurando, ele atirou, ferindo um homem, eles atiraram, papai atirou no grupo até descarregar sua arma, recebeu vários tiros e faleceu. Eles não profanaram nossos cadáveres por estarem despedaçados e num local de difícil acesso. Letícia fez uma pausa, enxugou o rosto banhado de lágrimas e finalizou. Não fui jogada do penhasco por maldade. Este homem, meu pai, sofreu muito ao decidir cometer este ato. Ele até pensou em nos matar com tiros, porém soube que eles profanavam cadáveres, tendo relações sexuais. Decidiram os dois, papai e mamãe, cometer este ato. Mas ele quis ferir, matar alguns homens, na tentativa de contê-los, porque eles iriam à cidade. Realmente os dois sofreram demais e tentaram, da forma deles, impedir que fôssemos humilhadas, que sofrêssemos uma violência cruel. Depois que compreendi estes pesadelos não os tive mais, meu medo de altura acabou, estou bem em paz. Tenho orado por este casal e rogo a Deus que estejam bem. Sinto que ninguém irá me empurrar e que não devo julgar ninguém pelos atos sem entender. Eu, que sempre pensei ter sido vítima de uma maldade, que um criminoso me assassinara, entendi o que ocorrera e que meu pai, certo ou não, me jogou do penhasco por um ato de amor. Como a guerra é absurda. Cruel. Como desavenças trazem sofrimentos. Estes homens, com certeza, se não fosse por essa guerra, não fariam esses atos cruéis. Penso que eram pessoas trabalhadeiras, tinham suas vidas, talvez esposa e filhos e, ao encontrar pessoas do lado contrário ou neutras, como éramos, agiam com maldade. Como terá sido suas vidas depois que a disputa terminou? Como lidaram com estas lembranças? E o que aconteceu com eles quando desencarnaram? Como estar numa guerra é difícil. Sinto-me bem, em paz ao contar para vocês, que acreditam em reencarnação, este fato. Com certeza, não terei mais estes pesadelos, mas, se os tiver, será um sonho do qual, ao acordar,
Irei orar e agradecer a Deus por ter sido amada e por ser amada. Depois que me senti bem, conversei com Deus e perguntei ao Pai amoroso: o que quer que eu faça da minha vida? Senti dentro de mim a resposta: ame. É isso que farei. Vou aprender a amar todos como filhos de Deus. Obrigada por me escutar. Sinto-me aliviada, segura quando falo sobre isto. Letícia deu por encerrada a sua história. Vamos agora escutar Murilo, informou Heloísa. Todos olharam para Murilo, Elias também o fez e o observou. Com certeza ele era conhecido dos outros, ele o estava conhecendo no encontro. Era elegante, embora se vestisse com simplicidade, devia ter 40 anos, em suas têmporas havia cabelos brancos, era de estatura mediana, nem gordo nem magro. Sorriu ao ser observado. Comecei a ter lembranças do passado em sonhos. Murilo começou sua narrativa. Quando era pequeno, afirmava que queria ser padre. Sonhava muito que era um padre alto, usava vestes pretas e andava com passos firmes pelos corredores. Mamãe dizia que eu sonhava pela minha vontade de ser um sacerdote, por ter vocação. Minha família não era muito religiosa e meu pai deixou claro que preferia que eu fosse outra coisa, que escolhesse uma profissão e esquecesse o convento. Las missas e me imaginava celebrando-as e, de repente, me via celebrando. Na adolescência, percebi que o padre que eu via nas minhas lembranças era fisicamente diferente de como sou e que ele não estava feliz, mas amargurado. Passei a ver, na época não entendia, cenas na minha mente, era como se eu lembrasse o que fizera no dia anterior. Passei a recordar de uma moça vestida com roupas que se usavam no início do século passado e que amei. Tanto sonhava como me via trabalhando numa horta, plantando, colhendo e aguando. Via-me com um nenê nos braços. Contava somente para minha mãe, e ela afirmava que eu era muito criativo, imaginava coisas e que não deveria dar importância. Não dei. Com 18 anos fui para o convento. Lá, fui assediado sexualmente, e entendi com muita tristeza que ali sexo era algo praticado, embora bem escondido. Não era isto que queria para mim. Saí, procurei outra ordem mais rígida e voltei para o convento. Contente, me encontrei, esta era enérgica mesmo. Passei a estudar com dedicação. Sempre gostei de estudar. Neste período os sonhos deram uma trégua. Mas via sempre as imagens de um monge alto, magro, andando pelos corredores. Murilo fez uma pausa, suspirou e, após, continuou sua narrativa. Comecei a meditar sobre o que estudava e comecei a discordar de certos dogmas. No começo não comentei, depois passei a fazê-lo, fui repreendido. Não concordava com várias coisas, como por exemplo que Maria era mãe de Deus. Para mim ela é genitora de Jesus. Acreditava que somente Deus pode nos perdoar e aquele que foi ofendido, e não um sacerdote, e que mesmo perdoado, o ato equivocado, que chamam de pecado, existiu e tinha de ser reparado, que pedir perdão é reconhecer o erro a ponto de não cometê-lo novamente e de saber que, se voltasse no tempo, não faria o ato errado, que o pedido de desculpas não anula o que se fez e que terá o retorno. Tudo para nós volta, nossas ações boas ou não. Fui seriamente repreendido e fiquei infeliz. Não queria ser desonesto e pregar algo com que discordava. 3 sacerdotes tentaram me exorcizar. Porém não encontraram nenhum espírito maligno comigo. Este fato me fez ter maiores indecisões e me fez pensar mais. Deus nos criou e ama a todos, não amaria um espírito rebelde. Como castigar alguém ao inferno eterno, se ama? Pedi para sair do convento. O processo ia demorar, resolvi ir embora e fui ameaçado com excomunhão. Piorou. Como podia alguém excomungar outra pessoa? Fui para a casa de meus pais e encontrei meu pai muito doente. Cuidei dele. Tentei ser útil. Compreendi que era isto que queria, que deveria fazer,
ser útil. Meu pai mudou de plano, faleceu, desencanou. Mamãe, 2 semanas depois, quis visitar a irmã dela que estava enferma. Fui com ela para lá, um sítio, ajudei meu tio na horta, trabalhei bastante, e mamãe cuidou da irmã e da casa dela. O casal gostou muito e foi grato pela ajuda. Foi trabalhando na horta que as recordações de minha outra vida vieram nítidas. Cada vez que eu conto, esta é a segunda vez que falo aqui, somente 2 pessoas aqui presentes já me escutaram, acabo recordando de mais fatos. Murilo fez outra pausa, vendo todos interessados, voltou a falar. Antes de contar minhas lembranças, vou relatar o que aconteceu comigo. Ficamos 3 meses, mamãe e eu, na casa da minha tia e, com ela recuperada, voltamos para casa. Decidi não voltar mais para o convento. Estudara muito, mas não tinha nenhum diploma. Fui procurar emprego. Passei por 2 e foi no terceiro que deu certo. Gosto de trabalhar, ser útil e ganho razoavelmente bem. Conheci Suzane, começamos a namorar, e ela me contou que não podia ter filhos porque teve de retirar o útero com 18 anos. Gostamos um do outro, nos entendemos, casamos e adotamos 3 crianças. Não recebi a excomunhão, mas as dúvidas continuavam. Procurei e normalmente quem procura acha. Encontrei na doutrina espírita respostas coerentes que me fizeram compreender melhor a vida. Como isso me fez bem. Quando comecei a namorar Suzane, ela havia feito um tratamento com a nossa psicóloga Heloísa porque se sentia culpada por não ser mãe biológica. Esta terapia fez muito bem a ela. Suzane me aconselhou a consultá-la para que eu entendesse minhas lembranças. Fui ajudado e venho de vez em quando na reunião para contar minha vida e tentar auxiliar outras pessoas que enfrentam o mesmo problema que tive. Porque conviver, sem entender, com lembranças de outras existências, para muitos, não é fácil, não foi para mim. Outra pausa. Vou agora contar o que recordei. Minhas lembranças começam comigo menino, de família muito religiosa, ia muito à igreja. Falava, porém nem sabia ao certo, que queria ser padre e fui incentivado. Escutava de minha mãe que ter um padre na família era uma garantia de ir para o céu, principalmente para os pais. Papai me motivou. Meu filho, padres não são pobres, moram bem, alimentam-se com banquetes, não trabalham pesado. Meu irmão tentou me alertar. Não poderá se casar, ter família. É muito ruim viver num convento, num mosteiro. Se você se apaixonar, já era. Queria mesmo ir, mas o que realmente me fez ir foi a vontade de estudar. Adolescente, fui para o convento. Para mim, lá havia coisas boas e outras nem tanto. Meu pai tinha razão, tinha um quarto confortável só para mim, me alimentava bem e estudava, era bom aluno. Fui ordenado sacerdote. Todos os meus irmãos se casaram, e meus pais morreram. Foi neste período que senti um vazio interior. Tinha poucos trabalhos para fazer, andava muito pelos corredores, desejava fazer alguma coisa, não queria ficar somente orando, estava infeliz, pedi rumo à paróquia, então fui transferido para uma cidade distante, lá me senti melhor. Escrevia raramente para meus irmãos, e eles me respondiam menos ainda. Desliguei-me da família. O lugar a que fui era muito diferente do que viver até então. Estranhei, demorei para me acostumar. Na cidade, moravam 3 famílias importantes que mandavam em tudo e em todos. Eu atendia a todos em confissões, celebrava missas, administrava sacramentos. Conheci pessoas, tentei ser bom para elas. Agora, ao contar, estou lembrando que o pároco que fui substituir por estar idoso quis e foi morar no convento, mas me ajudou na adaptação ficando comigo por 30 dias. Ele me apresentou aos moradores do local e me deu informações sobre eles e de como deveria agir. O fato era que teria de concordar com as pessoas ricas, atendê-las e fazer o que elas queriam.
Agi como me fora recomendado, também porque meu superior me dera esta ordem. Não questionava naquela época o que me era ordenado. Está tudo certo, pensava. Eram as mulheres que frequentavam mais as igrejas e confessavam. Algumas sempre com os mesmos pecados. Uma vez indaguei a uma delas. Por que a senhora comete sempre o mesmo pecado e confessa toda semana? Ela respondeu. Sou fraca e gosto de fazer isso, porém não posso deixar de me confessar. E se morrer com este pecado, sem confessar, falecer de repente e ir para o inferno? Não quero isto para mim, se tenho a oportunidade de ser absolvida, por que não usar disto? Outra vez, um senhor, um das famílias dos ricos, ficou muito doente, e eu fui chamado. Este senhor cometera muitos erros, fizera muitos pecados e alguns graves. Absolvi-os e lhe dei a comunhão e a extrema-unção. Naquele dia fiquei amargurado. Como posso eu, como sacerdote, perdoar tantos pecados e, em nome de Deus? Ele fez estas maldades e pronto. Tudo certo porque um sacerdote o perdoou. Isto é justo. Pecou e foi absolvido. Quem sou eu para perdoá-lo? Deus é justo permitindo isto. O Senhor melhorou por 3 semanas, depois piorou de novo. Fui chamado novamente, e o enfermo me disse. Não cometi mais pecado, estou enfermo, quero que recomende minha alma, se morrer, quero ir para o céu. Novamente lhe dei os sacramentos. Morreu no dia seguinte, foi sepultado com honras. Resolvi não pensar nesta absolvição, com certeza, como normalmente acontece, preferia não pensar no que me incomodava. Foi atualmente, nesta encarnação, que realmente não aceitei certos dogmas da igreja, me incomodava por ter de administrá-los. Voltando às minhas lembranças, as que tive de minha outra existência, 4 meses depois que esse senhor desencarnara, sonhei com ele, me apareceu em estado lastimável e me acusou. Estou sofrendo muito, capetas me perseguem, almas penadas que querem vingança me atormentam. O senhor não ia me mandar para o céu? Paguei por isto. O senhor não fez a coisa certa. Responda, seu padre fajuto. Por que não fui para o céu? Não me absolveu dos meus pecados. Não me perdoou. Não paguei pelas missas e dei dinheiro para Deus, para a igreja. O Senhor afirmou que eu ia para o céu. Por que não fui? Xingou-me. Acordei apavorado, suando. Recordo-me que preferi pensar que fora um pesadelo, mas orei por ele e pelas almas que o perseguiam. Não recordo se sonhei de novo. Conheci uma moça, achei-a linda. Ela não se confessava, mas ia muito à igreja. Interessei-me por ela, lhe dava atenção, conversava aí. Um dia, estando sozinhos nós dois na sacristia, a beijei. Depois fiquei inquieto, aborreci-me e me senti infeliz porque entendi que a amava. Ela era filha única, a mãe havia falecido, e ela morava com o pai num pequeno sítio deles. Fui visitá-la, sabia que à tarde esta jovem estava sozinha. Tornamo-nos amantes. Sofri e ao mesmo tempo me sentia feliz, amava e era amado, mas estava pecando e não sabia o que fazer. Meus pensamentos eram controversos, achava que deveria pedir para o meu superior me transferir, ir embora dali e não vê-la mais ou abandonar o sacerdócio e ficar com ela. Porém pensava demais nessa moça e compreendia a preocupação de meu irmão quando fui para o convento, queria sentir falta de um lar, esposa e filhos. Fui ao sítio para me encontrar com ela e naquela tarde fui recebido pelo pai dela. Ele me esperava e me disse: Senhor, minha filha me contou que o tem recebido aqui em casa. Ele gaguejou, ela está grávida. É isto, espera uma criança. Abaixou a cabeça e chorou. Fiquei petrificado, sabia o que era para uma moça ser mãe solteira, o preconceito que enfrentaria. O problema não era somente dela, ninguém faz um filho sozinho. Esforcei-me para falar,
Consegui balbuciar. Não vou abandoná-la. Preciso pensar. Levantei e fui embora. Andava a cavalo. A paróquia tinha 3 cavalos bons. Falei para minha empregada, ou da casa paroquial, que não estava me sentindo bem e que ia descansar. Fui pensar. Recordo que me ajoelhei em frente a uma imagem de Nossa Senhora e orei, clamei por ajuda e chorei. Gostava de ser padre, mas gostava dela também e, pela minha criação e conceitos, não deveria abandoná-la. Mas como saí da igreja? Fiquei a tarde toda no quarto. No outro dia, fui à casa dela e a encontrei sozinha. Compreendi que amava. Vou sair da igreja, afirmei. Assumirei esta criança. Fico com você. Abraçamo-nos. Ela ficou aliviada. Voltei para casa e continuei sem saber como fazer. A mulher que fazia o serviço da casa paroquial trabalhara antes para o padre que substitui. Era uma boa pessoa. Ao me ver preocupado, me indagou, e eu contei o que estava acontecendo. Eu já sabia do seu envolvimento com esta moça. Sei também de outros padres. O antigo sacerdote tinha uma amante, mas esta mulher era mais velha e não teve filhos. O senhor deve ter cuidado para falar com o bispo. Ele pode não gostar. Penso em ir amanhã, pedir para ser recebido e contar tudo para ele, que quero sair da igreja. Não faça isto, ela me advertiu. O senhor sabe que o bispo está tendo problemas. Não me olhe com esta cara de surpreso. Claro que escuto conversas, sou curiosa. O senhor pode ir e não voltar, ficar preso no convento. Mande um mensageiro, escreva uma carta e vá embora desta casa. Pensei novamente. O bispo estava sendo investigado por ter sumido dinheiro da diocese. A bondosa funcionária tinha razão. Mesmo sem ter ido à diocese, talvez levasse a culpa de tudo de errado que acontecia lá ou ficasse preso para criar juízo como sabia que acontecia. Resolvi escrever uma carta. Lembro que escrevi várias até que resolvi enviar. Chamei um mocinho para ir no outro dia levar a missiva e esperar pela resposta hospedado numa pousada. Ele foi com um cavalo da paróquia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Murilo fez uma pausa na narrativa, tomou água. Ele às vezes se emocionava, em outras dissertava como se fosse uma história. Retornou a falar de suas lembranças. O garoto mensageiro voltou 2 dias depois com a resposta. Por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar o que estava escrito nesta missiva. Deve ter sido algo grave, porque larguei tudo, peguei somente algumas roupas, saí e fui a pé para a casa dela. Passei a morar no sítio como se fosse o marido dela. 10 dias depois, veio outro padre para ocupar o lugar que fora meu e a notícia de que eu seria excomungado. Senti por isto, acreditava que a igreja tinha este poder. Passei a trabalhar cultivando a terra, tendo boas ideias, fiz o pequeno sítio ser produtivo. O neném nasceu, uma linda menina e junto recebi a excomunhão. Lembro de trabalhar muito e nós dois sermos felizes, éramos pobres, mas não nos faltava nada. Penso que havia muitos comentários sobre este fato. Deve ter sido um escândalo eu ter abandonado a batina para ficar com uma mulher. Meu sogro era quem atendia as pessoas, ia à cidade, vendia e comprava coisas, fiquei retraído. Não tivemos mais filhos, por mais que tente me lembrar, não consigo saber o porquê. Penso que eu talvez fosse estéril ou, pelo parto difícil, ela não pudesse ter mais filhos. Acredito que vivi um período tranquilo alguns anos. Recordo-me que ela morreu, se feriu com a enxada quando carpiu o quintal. O ferimento infeccionou, ela sofreu muito e desencarnou. Era jovem ainda porque me lembro de nossa filha pequena, talvez com 8 anos. Meu sogro e eu cuidamos da menina com muito amor. Minha filha estava com 12 anos quando, por uma gripe forte, também faleceu. Lembro que foram muitas pessoas por ali que morreram.
Recordo ter sofrido e meu sogro também. Continuamos a trabalhar mais para nos distrair. Não tínhamos mais objetivos. Recordo-me ter envelhecido. Meu sogro deve ter morrido porque me vejo sozinho. Não sei como desencarnei, como meu corpo físico morreu. Penso que deve ter sido de repente porque não recordo ter ficado doente. Minhas lembranças encarnado acabaram aí, mas lembro ter ido para um local agradável e ter conversado com meu sogro e ele ter me dado a notícia de que minha esposa e filha tinham voltado a vestir outros corpos de carne, reencarnaram. Ele deve ter me ajudado, me sentia bem. O indaguei sobre a minha excomunhão e lembro bem da sua resposta. Isto foi algo dos homens e não de Deus. Porém soube de algo, minha filha não era minha biológica. Meu sogro me pediu perdão ao me contar. Minha filha amava muito um moço de uma das famílias ricas. Os dois se amavam, os pais dele os separaram, e ele foi obrigado a se casar. Ela ficou grávida, e ele aconselhou: arrume um pai para este filho. Ela arrumou. Quando ele me contou, lembro agora que via sempre este moço andando por ali a cavalo, talvez fosse vê-la de longe. Quando ela faleceu, desencanou, não o vi mais por ali. Fiquei decepcionado, mas perdoei. Minhas lembranças param aí. Como disse, todas as vezes que conto, recordo de mais fatos. Você, Murilo, foi alertado pelo seu passado? Perguntou Fábio. Como? Murilo não entendeu. Alertado. Você, ao recordar seu passado, tirou lições para o presente. Tudo isto que recordou foi para você um alerta. Fábio reformulou sua pergunta. Penso que sim, respondeu Murilo. Sinto que, ao recordar minha encarnação anterior, tenha recebido um alerta. Primeiro quis novamente ser padre, talvez tenha ficado em mim que não devia ter deixado a igreja e que desta vez deveria ser bom sacerdote. No presente, abandonei o sacerdócio porque não concordei com os dogmas da igreja. Quis ser sincero comigo e não fazer nada que não sentisse ser verdadeiro. Penso que a excomunhão, por eu acreditar, me fez sofrer. E a frase que escutei, de que isto era dos homens e não de Deus, ficou bem marcada na minha memória. Nesta encarnação, não tinha como mudar nada na igreja. Sai, não me arrependo, penso que agi sendo sincero comigo. Fui sim alertado para que devo prestar muito mais atenção no que é de Deus e não no que os homens julgam. Você não sentiu vontade de plantar novamente? Trabalhar com a terra? Plantar hortaliças? Perguntou Cláudia. Não, penso que naquela época não tive opção de trabalho, era o que tinha para sobreviver. Se entrei no convento sem nada, sai também sem nada de material, porém lá, nestas duas vezes, recebi instrução. Sempre gostei de estudar e gosto de trabalhar usufruindo dos conhecimentos que adquiri. Você se lembra como se chamava? Indagou Fábio. Pedro. Era o Pedrinho da horta. Como pode alguém se lembrar de sua outra vida e contar como uma história? Marcela quis entender. A orientadora, a psicóloga Heloísa, explicou. O objetivo deste encontro é um de nós falar e os outros escutarem, porém todos nesta sala tiveram recordações de vidas passadas. Se nos julgamos diferentes da maioria, podemos ter problemas. Escutando outros, sabemos que nesta cidade há pessoas como nós, e isto consola, nos fortalece, nos faz sentir normais. Penso, Marcela, que não temos como contar diferente. Nossa vida, seja no presente ou no passado, não é uma história. Já contei a vocês que eu desde pequena falo de minha outra existência. Meu pai, para entender e me ajudar, foi pesquisar o que falava, e os dois, papai e mamãe, tentaram e conseguiram que estas recordações não me atrapalhassem no presente. Optei por estudar psicologia com o objetivo de ajudar pessoas que, como eu, precisassem entender e não ser julgadas desequilibradas e excluídas por recordar suas outras vivências encarnadas.
Conte de novo para nós o que recordou, Heloísa, pediu Marcela. Temos 3 novatos que não a escutaram. De fato, recebi um alerta ao recordar o passado, não somente eu, também meus pais, disse a orientadora. Heloísa, Fábio a interrompeu, porque eu, como os outros aqui, tenho mais dificuldade para recordar nomes nossos e de lugares. De fato, opinou Murilo, recordei-me somente do meu nome, Pedro, quando padres eram chamados pelo sobrenome, que não consigo me lembrar, não me recordo do nome daquela que foi minha esposa nem do meu sogro, mas lembro da filha. Maria Isabel. Também não me recordo do nome da cidade, sei que era pequena e rodeada de fazendas. Pois eu recordei, afirmou Heloísa, de nomes, meu e completo, sobrenomes e de todos da minha família, a cidade, a rua que morei, onde estudei, os momentos marcantes como o meu casamento, a desencarnação de minha avó materna e com detalhes. Papai foi a essa cidade e se certificou que os nomes das pessoas que eu falava existiram, moraram ali e que haviam falecido havia anos. Minhas lembranças começaram e passei a comentar delas quando comecei a falar. Meu pai, médico, foi quem mais prestou atenção, ainda bem que não fui castigada nem taxada de mentirosa. Na minha encarnação passada, fui filha de um médico que, nesta encarnação, é novamente o meu pai. Fora médico, enriqueceu com a medicina. O trabalho deve ser para seu sustento e família. Porém ele fez atos que não deveria ter feito e eu, como filha, participei usufruindo e incentivando. Fiquei doente e meu pai não conseguiu me curar, mas, mesmo assim, casei e tive 2 filhos. Desencarnei com 25 anos e os deixei pequenos, meu marido os criou. Realmente, para mim, lembrar minha vida passada foi algo espontâneo, que parecia ter acontecido nesta existência. Quando meu pai se certificou de que o que eu falava tinha fundamento, ele mudou, passou a trabalhar com amor, faz um trabalho voluntário e, segundo ele, está bem melhor e tranquilo. Papai foi procurar uma religião que explicasse estas minhas lembranças, encontrou e nos tornamos religiosos. Que alerta, meu Deus! Foi uma benção. Até para minha mãe, que não estava no meu passado, foi uma transformação. De vaidosa ao extremo tornou-se uma trabalhadora voluntária que auxilia muitas pessoas. Heloísa, por que somente poucas pessoas recordam o passado espontaneamente? Marcela quis saber. Há muitas maneiras de recordar nossas existências passadas. Eu recordei espontaneamente, Murilo e outras pessoas também. Penso que, ao amadurecermos, estas lembranças venham mais facilmente. Talvez, com o progresso nosso, dos terráqueos, possamos ter mais essas recordações. Acredito que há motivos para que isso ocorra. Atendendo pessoas, entendi que, pelo menos um pouco do passado, muitas recordam. São medos inexplicados, simpatias e antipatias por certas pessoas, sentir conhecer certos lugares etc. Algumas pessoas, por vários motivos, tentam, com auxílio, entender traumas que têm nesta encarnação e que sentem ser herança de seu passado. Temos aqui um exemplo de um fato assim. Minha opinião é: se essas lembranças não são espontâneas, se não houver um porquê sério para recordar, é melhor deixá-las lá, no passado. Não devemos procurar recordar somente por curiosidade. Porém os que recordam espontaneamente, que tirem proveito. Lembre os que desencarnados que sabem podem provocar este processo, que sempre tem motivo. Os bons para ajudar, os maus para atormentar. Foi o que ocorreu comigo, pensou Elias. Elias concluiu e voltou a atenção para o que Heloísa explicava. Faço um trabalho voluntário numa instituição onde, para se vingar, espíritos rancorosos fazem seus desafetos recordarem existências passadas sem controle. Alguns, ao lembrar, se desequilibram. Porque vir à nossa mente o que nos aconteceu no passado como sucessos, que fomos bonzinhos, que fizemos isso ou aquilo de bom, é prazeroso,
Mas recordar que fizemos atos errôneos não é nada agradável e se tiver feito maldades é complicado. Acredito que, para Murilo, o que escutamos hoje, estas lembranças lhe fizeram bem porque o fizeram ser uma pessoa melhor. Infelizmente, nossa reunião deve terminar. Vejo-os no mês que vem. Obrigada por terem vindo. O grupo levantou-se despedindo e saiu. Elias, que prestava muita atenção, achou muito, mas muito interessante. Fui abençoado, agraciado, por ter encontrado um grupo assim, com pessoas que, como eu, tiveram a mesma experiência. Murilo. Elias o chamou antes de ele entrar no seu carro. Você falou que se encontrou numa religião que o ajudou. Poderia me falar qual é? Gostaria de entender melhor a reencarnação e, se for por uma religião, vou me sentir melhor. Sou espírita, respondeu Murilo. Estou aprendendo a doutrina codificada por Allan Kardec. Convido você para nos visitar. Venha conhecer o centro espírita que frequento. Sábado, pela manhã, às 9h30, temos na nossa casa espírita, palestra para os pais, enquanto as crianças têm aula de evangelização. Neste mês estamos tendo palestras sobre reencarnações. Com certeza irá gostar. Quero ir, decidiu Elias. Obrigado, Murilo. Benedito afirmou que ia encontrar quem me explicasse. Encontrei. Murilo lhe deu o endereço e prometeu esperá-lo e lhe mostrar a casa. Eita! Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 13º capítulo. Palestras. Elias saiu do encontro e foi para a casa de sua mãe, onde deixou as crianças. Encontrou-as bem alegres. Seus pais estavam gostando demais de estar com os netos. Almoçaram, e os primos chegaram, os filhos do seu irmão. As crianças brincaram bastante no enorme quintal. Foram embora cansados e sujos. Em casa, Elias os ajudou a tomar banho e auxiliou Rose com o jantar. Ele estava ajudando os filhos, principalmente Manuela, e, por ser menor, a pegava no colo, acariciava e lhe dizia baixinho: Papai ama. Ama muito. Eu também te amo, papai. Rose, no jantar, comentou: Hoje organizei casa, limpei os armários. Foi uma maneira de dizer que não saíra de casa. Elias mudou no trabalho. Realmente ele sabia fazer bem o seu trabalho e entendia de tudo na firma. Se antes não gostava de ensinar e reconhecia que às vezes não ensinava tudo o que sabia, passou a agir diferente. Houve desconfianças dos colegas com sua mudança. Teve até um que o indagou: Você tem certeza, Elias, que é mesmo assim que se faz? Ele compreendeu que, para ter a confiança dos colegas de trabalho, deveria agir com honestidade e ter paciência. Não foi mais nas reuniões às sextas-feiras com os colegas de trabalho e notou que o grupo que saía foi diminuindo. Talvez, concluiu, muitos fossem para não ser alvo de fofocas. Minha atitude deu coragem para outros deixarem de ir. Encontros são bons quando sadios e não tão frequentes. Priscila por vezes tentou falar com ele em sua sala ou no refeitório. Elias respondia com monossílabos. Um dia, em tom alto, falou para todos escutarem que estava de namorado novo e que este era solteiro, isso e aquilo. Elias nada comentou. Durante o almoço, Priscila aproximou-se dele, sorrindo irônica, e indagou: Você não liga que estou com outra pessoa? Priscila, sinceramente, desejo que tudo dê certo para você. Você me usou. Infeliz. Xingou-o. Ele permaneceu calado. Elias, você está mesmo diferente. Será que a pancada na cabeça o perturbou? Depois de olhá-lo bem, Priscila perguntou. Penso que não. Com certeza não. De fato mudei ou somente resolvi ser mais responsável e bom pai,
Ele respondeu tranquilamente. Poderia ser bom pai separado de sua esposa. Penso que não. Talvez a ame. Para mim você não vale nada. Priscila voltou a ficar irada. Elias se esforçou para se controlar. Se isso ocorresse anteriormente, a discussão seria acirrada. Ela se afastou muito nervosa, e as provocações dela foram parando. Elias avisou a mãe que no sábado iria, mais tarde, à casa dela, planejou ir ao centro espírita e levar as crianças. Informou a esposa. Rose, fui convidado para ir em um centro espírita. Sábado pela manhã a casa tem atividades para as crianças e palestras para os adultos, os pais. Vou levá-los. Tudo bem? Sim, claro. Não descuide deles. Sábado pela manhã Elias ajudou os filhos a se trocarem, serviu o desejo e explicou para eles aonde iriam e que depois passariam na casa dos avós. Elias se sentiu ansioso, parecia que sempre esperara por essa visita. Ao chegar, seu coração bateu forte, emocionou-se. Murilo o esperava na porta, cumprimentaram-se e foi convidado a entrar. Surpresa! Martim e Raíssa encontraram 4 amiguinhos da escola. Alegres, foram com eles para o interior do prédio, para as salas de atividades. Manu querida, disse o pai, se quiser pode ficar aqui comigo. A garotinha hesitou, mas quando uma moça, a evangelizadora, chamou-a, ela foi. Murilo levou Elias para ver as classes onde as crianças estavam, e ele viu os filhos contentes. Os dois voltaram para o salão, ele se sentou e observou todo o local. Gostou do que viu e se sentiu tranquilo. Um senhor, no horário marcado, foi à frente. Aviso a todos que recebemos o livro do Círculo do mês. Hoje quem irá nos dar a palestra é Vitor. Como o estudo deste mês é sobre reencarnação, ele abordará este tema. Boa palestra. Vitor, um homem simpático, embora jovem, tinha os cabelos grisalhos e, após os cumprimentos, deu a palestra. Pesquisei para falar hoje nos livros de Allan Kardec. Vitor mostrou-os e depois os colocou na mesa. Elias tentou ler os títulos e leu de 2. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Por mais que prestemos atenção, como normalmente acontece ao se ouvir uma palestra, conseguimos gravar somente algumas partes. Isto ocorreu com ele. A reencarnação, começou Vitor, é o retorno do espírito à vida corporal, em outro corpo formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que desintegrou. Esta citação está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e também na obra O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Tanto o Livro dos Espíritos como este capítulo são muito importantes. Destaco a pergunta 5 para nos servir de reflexão. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem nada feito para merecer? Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Admitam as existências consecutivas, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus.